Hola, cariño. Echo de menos a todos vosotros. Ahora, nuestros encuentros van a ser por aquí, en nuestro espacio virtual. ¿Vamos a empezar nuestra clase? Bueno, vamos a hablar de los pretéritos. Es un repaso, porque ya estudiamos algunas cosas sobre ellos. Entonces, los pretéritos perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. Vamos a hablar, en primero, del pretérito perfecto simple. Bueno, vamos a hablar portugués y en español, como hacemos en nuestra clase física. Bueno, queridos, o pretérito perfeito simples, ele é uma ação ocorrida no passado. Bom, se é passado, só pode ter ocorrido no passado, obviamente. Sendo que ele é uma ação concluída neste passado. Ele não tem relação com o presente. Ou seja, ele acabou. Você fala e você percebe que é pontual, que aquele passado, ele terminou. Ele não tem uma relação, ele não tem uma continuidade. Por exemplo, existem algumas marcações de tempo que te demanda você entender que ele acabou. Como, por exemplo, aí, ontem, à noite, ontem à noite. Esse ar aqui, ó, só para nosso conhecimento, é um ar de ayer, que é dessa palavrinha aqui de cima, ó, ayer. Que aí, quando você coloca noche junto dele, ele fica ontem à noite. Noche passada, anteayer, é o mesmo. Anteayer, esse ante, ontem à noite. Semana passada, mês passado, el año passado, siglo passado, siglo, século. Bom, gente, as marcações de tempo nem sempre ela aparece na sua oração, na sua frase, nem sempre ela vai aparecer. Ou seja, você vai entender pela ação que o verbo te dá. Por exemplo, mira la conjugación. El verbo trabajar, que é o que mais estamos haciendo agora. El verbo trabajar. Eu peguei o verbo trabalhar porque ele é de primeira conjugação, né? Ele está aqui, ó, AR, ok? Ó, AR. Então, eu usei aqui e vamos conjugar o verbo trabalhar. Eu trabajé, tu trabajaste, ele trabajou, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis e ellos trabajaram. Bueno, ayer comi galletas. Bueno, se você entende que ontem comi galletas, observe. Aqui tem um yo, correto? Que sou eu. Eu entendo pela desinência verbal aqui do verbo, comer, ok? Se fosse o verbo trabalhar, eu poderia dizer que ontem trabajé. Então, mês passado, recebi uma carta. Opa, una, ok? Mês passado, recebi uma carta. Eu recebi mês passado. Acabou. O mês acabou. Eu não estou vivendo o mês. E anteayer, não abrimos a tenda. Anteontem, não abrimos a loja. Então, ou seja, o verbo pretérito perfeito indefinido, que é o simples, que é o nosso pretérito perfeito, a gente usa para dizer que é uma ação concluída, uma ação pontual que ocorreu e não tem relação com o nosso presente. Ok? Bueno, pretérito perfecto compuesto. Este es distinto. El nombre ya se dice, compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Composto é porque tem dois verbos. É composto por dois verbos. Vamos seguir como que funciona esse tempo verbal. É formado por dois verbos, ok? Sendo os verbos auxiliar e o verbo principal. Ou seja, se são dois verbos, na minha estrutura verbal, eu vou ter o verbo auxiliar e o verbo principal. Tem uma ação concluída e tem relação com o presente. Também tem uma ação concluída, assim como o pretérito perfeito. Observe que os dois são perfeitos, só que um
é simples e o outro composto. Observa a estrutura do pretérito perfeito composto. É o verbo haver, só que o verbo haver, ele precisa estar conjugado no presente, ok? É o verbo haver conjugado no presente. Mais um outro verbo, né? Porque se ele é um verbo composto, eu preciso que esse verbo apresente um outro para auxiliar. E o outro verbo que aparece é o particípio, que vamos chamar do verbo principal, porque é ele que vai mudar. Porque o pretérito perfeito composto vai se manter ali, conjugado, sempre no presente, com um outro verbo, que é o verbo principal, que vai estar sempre mudando, cambiando. Eu não posso esquecer. Mas o pretérito perfeito composto. Observe a conjugação desse tempo verbal como fica. O verbo haver, que é conjugado no presente, mais o particípio. O que é particípio? São os verbos terminados em ado ou terminado em ido. Ele só não vai terminar em ado ou ido se ele for irregular. Mas aí é uma outra aula. Então, observe como fica. Ainda com o verbo trabalhar, ok? Então, vamos lá. Yo he trabajado, tú has trabajado, ele ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros ou vosotras habéis trabajado, ellos, ellas e ustedes han trabajado. Opa, temos que consertar por aqui. Espera aí. Ellos, aqui, ellas e ustedes. Abreviação com um S. Ok, correto. Bom, então vamos lá. Eu he trabajado. Você observe que nem sempre as pessoas que estão aqui falando, nem sempre elas vão aparecer. Ok? Então, ele vai dizer, yo he trabajado, tu has trabajado, ele ha ou ele e usted trabajado. Observe que aqui é o principal. Ele vai estar sempre terminando em ado ou ido, porque ele termina com aqui, olha, com AR. A conjugação dele aqui é de AR, ele é de primeira conjugação. Então, se ele é AR, ele termina, se é trabalhar, termina com AR, ele vai ser ado. Se ele é de ER ou IR, primeira ou segunda conjugação, ele vai ser ido, ok? Então, yo he trabajado, tu has trabajado. Ah, então aqui vai sempre repetir? Sim, aqui é o verbo principal. Ele vai estar sempre repetindo. E aqui está a conjugação do verbo haver no presente. Ok? Até aí, ok. Então, vamos lá. Quais são as marcações de tempo para este tempo verbal? Bom, para o pretérito indefinido, que é o pretérito perfeito, que a gente também chamou de pretérito simples, as marcações eram ayer, anteayer, anoche, semana passada, mês passado, século passado. As marcações de tempo para o pretérito perfeito composto é diferente. É hoje, esta semana, este mês, este ano, ultimamente e outras mais. Então, como que vai funcionar? Observe que hoje, Priscila, você está falando de pretérito. Pretérito não é passado, não já aconteceu? Sim, só que este pretérito aqui, ele faz relação com um passado recente, com um passado próximo, um passado que você está próximo daquilo que você está vivendo. Deixa eu só corrigir, porque em espanhol não existe circunflexo, nosso corretor nos traindo. Então, as marcações de tempo aqui para o pretérito perfeito composto. Por exemplo, se no pretérito indefinido, pretérito simples, que é o nosso pretérito perfeito, que acabamos de estudar, eu falo ayer estudei espanhol. Ontem estudei espanhol e acabou. Quando eu venho para o pretérito perfeito composto, eu penso o seguinte: hoy he estudiado espanhol. Olha o exemplo. Hoy he estudiado espanhol. Então, se hoje eu he estudiado espanhol, você entende aqui, ó, he estudiado. Se eu tenho aqui he estudiado, a primeira pessoa aqui, quem está falando? Yo. Então, na realidade, o pronome pessoal nem sempre ele vai aparecer. Ah, eu tenho que saber quem está falando pelo verbo haver? Sim.
Então, mira, hoy he estudiado espanhol. Quem estudou espanhol? Eu he estudiado espanhol. Observe que hoje, a marcação de tempo é hoje e não é ontem. Por quê? Porque esse pretérito faz relação com o passado mais recente, próximo daquilo que você está vivendo. Como que você traduz um e outro? A pergunta é sempre, como que eu vou diferenciar? Se eu digo, ayer estudei espanhol, eu traduzo, ontem eu estudei espanhol. E se eu digo que hoy he estudiado espanhol, como vamos a traduzir isso? Eu havia, eu tinha, eu tinha estudado, eu havia estudado? Não. Lembre-se que o pretérito perfeito composto, ele é conjugado no presente. Se ele é conjugado no presente, ele vai ser eu he estudiado, eu também estudei espanhol. Quando você encontrar isso aqui lá no seu texto, galera, ó, são dois verbos. Então, ele é pretérito perfeito composto. Eu vou traduzir estudado, estudei. Ah, então a tradução é a mesma? Sim, a tradução é a mesma. Eu vou traduzir o pretérito perfeito composto assim como eu traduzo o pretérito perfeito simples, que é o nosso pretérito indefinido, ok? Então, os dois têm a mesma tradução. A diferença é em que tempo que ele ocorre. O perfeito composto, ele faz relação com o teu passado mais recente, próximo do momento em que você está vivendo. Hoy hemos comido mucho. Mira, atención. Imagínate que hoy hemos comido mucho por la mañana. Sí. O dia acabou? Não. Se eu comi muito pela manhã e já são 8 horas da noite, o tempo não acabou, o dia não acabou. Então, eu vou dizer que hoje eu comi muito, só que eu comi pela manhã. É passado? Sim, só que é um passado recente, próximo do momento em que eu estou vivendo. Mês passado, he recebido na carta. Mês passado, recebi. Opa, mês passado? Perdão, este mês. Cambiei todo. Aqui no este mês, he recebido uma carta. Mês passado, recebi uma carta. Observe que eu misturei os verbos, os tempos. Eu botei mês passado, recebi uma carta. Este mês, eu he recebido uma carta. Observe que eu falo este mês, he recebido uma carta. Mês passado, hemos recebido uma carta. Eu he cambiado? Sim, eu he cambiado todo. É de muito trabalho. Mês passado, então, mês passado para o indefinido. Este mês, eu he recebido uma carta. Bueno. Los ejercicios de ustedes, cualquier duda, pueden llamarme, ¿sí? Pueden llamarme, bueno, por email. Los ejercicios sobre este tiempo verbal, los tiempos verbal, indefinido e composto, o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, ele está em anexo para vocês, lá com o texto O Outro Muro de Berlim, um texto antigo da UERJ. Então, galera, hasta la próxima classe. Nos vemos. Vale.